O Barça não vai jogar no Camp Nou, o troféu Joan Gamper já é oficial. Eu te trago todas as informações neste vídeo. Fique aí, vou te contar se o Barça jogará a Liga e a Champions no Camp Nou. Tem dúvidas? Eu explico tudo. Deixe seu like e se inscreva. Te espero no final do vídeo. Vamos lá, queridos amigos culés. O Barça fez um comunicado oficial explicando a situação pela qual não poderá jogar no Camp Nou. Vamos ver o que aconteceu. Porque o Gamper, que estava previsto para ser disputado no dia 10 de agosto contra o Como de Itália. O time de SES Fábregas era o rival do Barça no troféu Joan Gamper. Pois finalmente o Barça, neste comunicado, explica que, por enquanto, está suspenso o retorno ao estádio do Futebol Clube Barcelona, portanto, não será possível disputar o Gamper lá. E, portanto, teremos que jogar no Johan Cruyff, sobre o qual daremos mais informações em breve. Mas por que não vai acontecer o jogo? O que impediu o Barça de jogar o troféu Joan Gamper em seu estádio? Pois bem, aqui o Barça explica isso neste comunicado, no qual diz o seguinte: o Barça informa que está suspenso o primeiro jogo de retorno ao Spotify Camp Nou, que coincidia com a celebração do troféu Joan Gamper. No próximo dia 10 de agosto, essa decisão se deve ao fato de que a execução dos trabalhos necessários para cumprir, atenção a isso, com os requisitos da portaria reguladora dos procedimentos da intervenção municipal da Prefeitura de Barcelona. No que diz respeito às obras, isso torna totalmente impossível, inviável que sejam concluídos os trâmites necessários para obter a licença de primeira ocupação, o que permitiria ao Barça poder ter público e disputar essa partida. Eu realmente não entendo o que aconteceu. Porque quando o clube, há menos de um mês, lançava aquele famoso vídeo em que se falava abertamente e se fazia um convite para as pessoas para que no dia 10 vamos ao Camp Nou ou ao Gamper. Não entendo o que aconteceu nesse período de dias para que agora a prefeitura não conceda essa licença de primeira ocupação ao Barça. Nessas áreas onde os torcedores e sócios do Barça vão ocupar assento para assistir ao jogo. Algo deve ter acontecido, que, portanto, tornou impossível e inviável que a partida fosse disputada. Não sei se foi mais por culpa da empresa que está fazendo as obras do estádio, se foi por culpa da prefeitura, que a princípio prometeu ao clube uma série de trâmites que agora não pode cumprir. Ou se foi culpa, nesse caso, da diretoria, de Joan Laporta, por se aventurar, por se antecipar e fazer aquele anúncio oficial que eu realmente não entenderia conhecendo Laporta. De verdade me surpreende muito que o Barça faz anúncios oficiais que não se concretizam, algo que pode ser considerado habitual e ao qual muitos já estão acostumados. Eu não vou criticar ninguém, mas o que eu quero mesmo é esperar para ter uma informação real, uma informação que realmente nos conte o que está acontecendo. Por que foi anunciado e agora não pode ser feito? Isso é verdade e me deixa um pouco confuso. Aqui diz: em concreto, devido à magnitude da obra realizada, foi impossível cumprir com todos os requisitos exigidos. Aqui já tira um pouco nossas dúvidas, né? Fala que foram tantos os requisitos e também é compreensível, porque eu imagino que para um arquiteto, para uma pessoa que trabalha na Prefeitura de Barcelona, quem tem que complementar tudo para não haver problemas de segurança. E espera, não vai embora, porque no final do vídeo eu te mostro fotografias do estado atual do cano, para que as 30 mil pessoas esperadas possam acessar o estádio, pois são muitos requisitos. Pois parece que a magnitude da obra, ou seja, é de tal magnitude a obra que está sendo feita, que não se pode cumprir. Com todos os requisitos que a prefeitura pediu, diz, para que a normativa que regula a obtenção dessa licença possa ser cumprida. Apesar da vontade do clube de colocar o Spotify Camp Nou em funcionamento por setores, o clube já trabalha lado a lado. Trabalha junto com a Prefeitura de Barcelona e os órgãos envolvidos para poder avançar nos diferentes requisitos. E comunicará aos sócios e sócias do clube qualquer nova informação relativa à data de retorno. Esse atraso, diz o Barça, não afeta o cronograma de pagamentos previsto para a devolução da dívida do SPY. Barça, isso é importante, tá bom? E diz por aqui, por enquanto, o troféu Joan Gamper, que será disputado no estádio Johan Cruyff, lembrando, com uma capacidade para 5 mil pessoas. Poxa, eu estou
Eu considero isso uma queda total de animação. Ou seja, um baque enorme para o Barça, um golpe a nível midiático de receitas, econômico e social. Enorme, enorme. De você anunciar com todo o destaque, jogar no Camp Nou e ter que ir para o Johan, impressionante. E depois aqui embaixo já não vem mais nada, ou seja, não comunicam mais nada. E de olho na Liga, que lembrando é no dia 14 de setembro. Se não me engano, o jogo é contra o Valência, o primeiro jogo em que o Barça tem que jogar em seu estádio. E eu digo uma coisa, tem uma informação que saiu há alguns minutos. E é que a União das Associações Europeias de Futebol comenta que precisa saber onde vai ser jogado no meio do mês de agosto. Coincidindo com o início do campeonato, a União das Associações Europeias de Futebol deve ter por escrito em qual estádio a partida vai ser jogada. Ou seja, essa primeira fase da Liga dos Campeões vai ser jogada de forma oficial. Não tem como dar jeitinho aí? E o Barça tem, então, nada menos que um mês para garantir que justamente nessa segunda ou terceira semana de setembro, quando começa a Champions, o Barça pode jogar em casa e precisa confirmar o estádio. Portanto, cuidado porque o assunto está muito em risco e há alguns instantes o jornal Mundo Deportivo, que vamos procurar aqui, comenta. Atenção! Comenta que o Barça já está trabalhando com o plano B de voltar ao Estádio Olímpico Juiz Compinis. Ou seja, uma verdadeira loucura de verdade ter que voltar ao Estádio Olímpico. Juiz Compinis, não me importa onde o Barça jogue, tanto faz para mim. Eu vou quando puder ir, eu vou torcer, claro, e o Barça vai ter sua torcida apoiando. Mas o que me incomoda em tudo isso é anunciarem uma coisa e depois não fazerem. Repito, não sei de quem é a culpa, se dos operários, se da prefeitura, se da diretoria. Por se arriscarem e querer vender algo que não se pode fazer, não sei, talvez tenha sido um acúmulo de tudo, possivelmente. Mas, por favor, queremos um pouco de estabilidade nesse sentido e total tranquilidade. Passo uma mensagem de tranquilidade, mas devemos fazer uma autocrítica e refletir sobre a imagem que estamos transmitindo. Quem é o culpado? Eles devem saber. Eu só espero que o Barça jogue este ano, onde quer que jogue, que compita maravilhosamente, que é o mais importante, e tomara que a gente ganhe muitos títulos. Mas isso, evidentemente, isso nos incomoda e preocupa a todos. É uma mensagem de preocupação que estou transmitindo, e tomara que o Barça possa confirmar logo onde vai jogar na próxima temporada, se no Johan, se no Estádio Olímpico de Juiz Compiègne. Porque eu sei que há shows programados até o dia 12 de setembro, 2 dias antes do início da Liga do Barça contra o Valência, lá em Montjuïc. Então, não sei, não faço ideia do que vai acontecer. É tudo meio confuso e até hoje não há nada claro, mas a situação está bastante difícil e bastante complicada. Deixe nos comentários o que você acha e o que você pensa sobre tudo isso. Onde vai ser jogada a próxima temporada? Eu vendo o que estou vendo, sinceramente para mim não faria diferença nenhuma. Que joguem no Estádio Olímpico, Just Compiègne e quando der. Ou seja, sem pressa a gente volta para o Camp Nou depois. Mas não vamos mais enrolar, se não dá, não vamos enrolar. Tranquilidade total. De novo, em Montjuïc, tanto faz para mim, mas e quando voltarmos ao Camp Nou, com total garantia de segurança e tudo mais? É o que posso dizer, é a minha opinião e a informação que existe sobre o assunto. Então deixa aí nos comentários, curte, compartilha e dá aquele hype para esse vídeo bombar com seus amigos culés. Nos vemos no próximo vídeo. Feliz fim de semana culé. Barça ontem, Barça hoje, Barça sempre.